Neste vídeo eu quero falar um pouco com vocês de como é que foi a minha experiência indo para uma missa tridentina. Pois é, fui para uma missa tridentina domingo passado e, pessoal, que experiência. Bom, antes que alguém pergunte, este não é um vídeo propriamente dito sobre liturgia. Eu não vou entrar naquelas polêmicas de internet, qual missal que é pior, melhor, missal de Paulo VI, missal de Pio V, não. Meu intuito, minha intenção aqui é partilhar um pouco de como foi a minha experiência pessoal com a liturgia de Pio V e transmitir um pouco dessa espiritualidade, a gente fomentar aqui uma reflexão bem legal, enfim, minha intenção aqui não é causar nenhum tipo de polêmica. Enfim, só quero transmitir uma experiência. Creio que isso seja permitido. Espero. Bom, começando, eu e meu pai fomos domingo passado, já foi um grande sacrifício, né? Acordar cedo, porque eu tomo alguns remédios para dormir, eu tenho um problema com insônia, e eu gosto muito de acordar cedo, no sentido de, quando eu tenho um compromisso de 8 horas, eu gosto de acordar às 6h30. Mas por eu estar tomando esses remédios, eles me deixam muito cansado, me deixam bem grog, bem, enfim, lerdo de manhã. E já foi um sacrifício por aí, mas deu certo, consegui, acordei, tomei café da manhã com calma, me arrumei, peguei o Uber lá junto com meu pai, chegamos, e o pessoal lá estava rezando o rosário. Olha que legal, primeira coisa que a gente já destaca aí. Por que eu estou destacando isso? Porque em muitas paróquias você tem um costume péssimo de entrar numa missa, de entrar numa celebração e você vê as pessoas falando de futebol, falando do Lula, do Bolsonaro, falando disso, daquilo, de Israel, do Irã, do caramba quatro, de tudo menos coisas relacionadas com o ambiente. Então você tem, enfim, em muitos lugares, um ambiente que proporciona dispersão. Proporciona dispersão. E você entra já na celebração com 1000 assuntos na cabeça, com vários pensamentos na cabeça, você não consegue se concentrar, você não consegue rezar, porque é isso que o pessoal não entende. O pessoal não entende que a essência da liturgia é o seu diálogo interior com Deus. Vamos lembrar, a contemplação. Vai aparecer aqui o card do vídeo aqui em cima. A contemplação, o silêncio, a essência da liturgia é essa. E tudo na liturgia deve favorecer a oração do fiel para com Deus. Então, quando você tem um ambiente totalmente barulhento, um ambiente totalmente dispersivo, isso não favorece. E foi muito legal chegar lá e ver é, o pessoal rezando o rosário num espírito bem de silêncio. É engraçado um pouco o estereótipo que a gente tem da missa tridentina, porque você pensa que vai na missa tridentina, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar pessoas com camisa social, com as mulheres de véu, de saia, vestido, e tinha isso realmente lá. Mas quem estava puxando o terço lá era um cara todo bombadão, musculoso, com cabelo preso, jaqueta de motoqueiro. É, foi uma surpresa, assim, digamos que fugiu de todos os estereótipos que a gente tem na nossa cabeça. Enfim, né? Preconceitos. Então, começou a missa e o padre entra totalmente em silêncio, com barrete, com casa romana, com 4 acólitos, 2 mais velhos que ficaram ajudando ele praticamente a celebração inteira, 2 mais novinhos, e começou o rito, o pessoal foi acompanhando através de um manualzinho de respostas, porque as respostas do rito de Pio V são todas em latim. E eu fiquei mais perdido que em cego em tiroteio. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o conhecimento que eu tenho de latim é um conhecimento apenas de leitura, sabe? Eu consigo ler uma palavra, consigo traduzir na minha cabeça, mas eu não consigo ouvir e traduzir, sabe? Principalmente quando a pessoa fala rápido demais, eu não consigo traduzir. Aí
foi engraçado essa experiência, porque meu pai ficou perdido, evidentemente, também, mas é engraçado essa experiência porque, por mais que você não entenda o que está sendo falado, você entende que ali está sendo celebrado uma coisa sagrada. Ali está sendo celebrado um sacrifício. Entenda, você não tem aquele ar espetacularizado onde o presbitério seria um palco, o padre o apresentador, o ministério de música a animação e os fiéis o público. Não é isso. Enfim, da forma como são celebradas algumas missas. Mas você não tem essa estrutura. Você tem uma estrutura onde todos estão orientados para uma imagem, um crucifixo, ou melhor, para o sacrário, que está ali no centro da igreja. Todos estão orientados para Deus. Então é errôneo aquela opinião que diz que antigamente o padre celebrava a missa de costas para o povo. Não, o padre não celebrava de costas para o povo. O padre celebrava de frente para Cristo. É bem diferente. Enfim, creio que isso ajuda, favorece muito mais até psicologicamente, porque você não precisa ficar prestando atenção no que está acontecendo no presbitério, você não precisa ficar prestando atenção no que o padre está falando, no que o padre está fazendo. Não, você consegue rezar. E a maioria das orações que o padre faz durante o rito, elas são silenciosas, é entre ele e Deus. Então, o fiel ele não precisa ouvir, não tem o microfone ali para o fiel escutar e responder. Quando o fiel precisa responder, o padre eleva um pouco o tom da voz, aí o fiel vai e responde. Bom, outra diferença também é que na liturgia da palavra, o leigo, o fiel, ele não lê, no sentido de que você não tem aquela pessoa que sai da assembleia, sobe no presbitério, vai fazer a primeira leitura, o salmo e a não, o evangelho não, a segunda leitura, porque o evangelho quem faz é o padre. E você não tem a pessoa fiel que faz as leituras, quem faz as leituras é o próprio padre. Então, outra diferença que a gente já observa, a homilia em português, obviamente. Então, foi legal, né? O padre ele fez uma reflexão sobre São Tomé, que foi o evangelho do dia, foi o domingo da misericórdia. Ele fez toda uma reflexão sobre São Tomé, sobre a vida de oração, sobre a importância de viver em comunidade, e, enfim, basicamente foi isso. Mas o ápice, o, a cereja no bolo, a cereja do bolo, é a liturgia eucarística. E que liturgia maravilhosa! Os cânticos em latim, tocou o Pangelingua Gloriose na hora da comunhão. A liturgia eucarística, ela passa bem, de certa maneira, o tempo dela passa bem rápido, porque é só o padre ali falando, mas na hora da elevação é uma coisa linda. A elevação é o momento que o padre ergue Jesus, tanto na hóstia como no cálice. Na hora da elevação, que momento lindo! Porque você tem todo um silêncio de preparação, você entende que ali está sendo celebrado algo extremamente importante, algo extremamente sobre-humano, e ali, quando o sino toca, você tem uma experiência, você tem uma noção de que ali está sendo oferecido algo a Deus. Está sendo oferecido na pessoa do sacerdote, o próprio Cristo, ele está ali se oferecendo como sacerdote e vítima. E, bom, tudo isso se torna extremamente explícito dentro da própria celebração. Bom, o momento da comunhão, ele é rápido, com o adendo de que existe na estrutura da igreja um genuflexório, porque toda a comunhão ali é de joelhos, então você não tem a comunhão ali na mão, como geralmente tem tradicionalmente na maioria das paróquias. E é isso, você comunga, volta para o seu lugar. E então o padre vai lá, dá uma bênção final
e ele sai em silêncio e deixa os fiéis em ação de graças em silêncio. E isso é maravilhoso, porque só para você entender, você que não que está entrando no cristianismo agora, você que está totalmente leigo no assunto. A ação de graças é o momento principal onde você entra em diálogo com Deus, onde o próprio Jesus se oferta a você, você o recebe, se torna um com ele, tanto em espírito como em matéria, porque a matéria daquele pão se torna um com o seu corpo a partir do momento que você ingere ele, vocês se tornam um e a partir desse momento você agradece, você clama a presença do Espírito Santo sobre você, você clama a presença da Virgem Maria, dos santos sobre você para que você se torne um com Cristo. E para isso é necessário silêncio. Então, não é aquela correria de que, recebeu a comunhão, oremos. Aí todo mundo se levanta, aí todo mundo se senta, aí tem uma cacetada de aviso que às vezes dispersa o povo, enfim, é uma bênção final, um canto de saída totalmente barulhento, que dispersa o pessoal. Então, você tem uma estrutura, toda uma estrutura que favorece a oração. É engraçado que eu e meu pai saímos da missa, aí, enfim, a gente foi pagar o ônibus para voltar para casa. Aí eu perguntei, e aí pai, o que é que você achou? Aí ele olhou pra mim, meu pai é muito tirador de onda. Ele olhou pra mim e disse: Rapaz, toda essa missa e o padre não parou pra vender uma rifa, uma feijoada, um baile, algum evento, não parou pra dar um aviso demoradão assim. Enfim, a gente caiu na gargalhada e é verdade, porque você tem todo um rito e não existe uma quebra. Não existe, por exemplo, você está na hora do ofertório, o comentarista para a missa para avisar que tem um Renault Logan, placa não sei o que, com farol aceso no estacionamento e vai lá o proprietário desligar, enfim. Não tem essa quebra, sabe? Essa quebra do rito para entrar uma coisa nada a ver. Então, favorece muito. E qual é a reflexão que eu queria deixar? Enfim, já está com 12 minutos de vídeo. A reflexão que eu queria deixar era: existe um movimento na igreja, acho que do meu conhecimento ficou um pouco mais popular de uns 15 anos para cá, que é um movimento que tenta reviver a espiritualidade pré-Concílio Vaticano II, que é um movimento de resgate da missa tridentina. Não que esse movimento já não existisse em outras épocas, ele se tornou mais popular recentemente. Recentemente, digo 10, 15 anos atrás. De tentar resgatar elementos da espiritualidade, da missa tridentina, voltar a tentar resgatar a centralidade do Cristo na celebração, por exemplo, colocando um crucifixo ali para todo mundo ficar voltado para o Oriente, para Cristo. A inserção dos padres, por exemplo, começarem a usar casula romana, alguns padres. Casula romana é aquela casula que vem até aqui e deixa os braços à mostra. E outras coisas, outros elementos, os castiçais grandes demais, cobrindo a pessoa do sacerdote, a inserção do latim na própria liturgia, enfim. E como uma resposta a este movimento, claro, um movimento que tem suas linhas extremas, que tem linhas que fomentam divisão no seio da igreja, que fomentam um espírito de desobediência, principalmente ao Papa, existe isso, não estou negando. Mas existem também pessoas que querem fugir daquela barulheira, que querem fugir daquela banalidade de sempre, que querem fugir daquela banalidade do que é um catolicismo à la teologia da libertação, à la campanha da fraternidade, aquele catolicismo que não tem mais espaço nos dias de hoje. É um catolicismo brega, totalmente brega, aquele catolicismo dos anos 60, 70, enfim, isso não existe mais.
Então, existem jovens, principalmente, que querem viver uma espiritualidade séria e que encontram na missa tridentina uma via de aprender a rezar, enfim, o rito todo é toda uma escola de oração, sendo bem sincero. Toda a valorização do silêncio, toda a valorização do que é o sacrifício, estudando melhor você vai perceber também qual é o sentido teológico por trás de cada símbolo, cada coisa. Mas, enfim, existem jovens que estão sedentos por uma formação, que estão sedentos por, ao invés de músicas bregas, ao invés de projetos sociais de proselitismo político, existem jovens que querem viver uma busca honesta pela santidade, que de uns anos para cá, de 20 anos para cá, a palavra santidade, principalmente com a ascensão da renovação carismática lá pelos anos 90, começou a ser mais popular entre o catolicismo, a palavra santidade. Você tem, claro, você tinha o que no catolicismo? Você tinha pessoas falando do reino social de Cristo, da justiça social, da opção pelos pobres, e hoje em dia da ecologia, da casa comum. Cara, nós vivemos no mundo assim, no mundo tecnológico, no mundo da onde a informação chegando para você direto. E nós vivemos num mundo onde as pessoas nunca foram tão felizes. Nós vivemos num mundo onde as pessoas nunca foram tão depressivas. Onde as pessoas, para tomar remédio controlado, você encontra o quê? De 10, 7. 7 pessoas de 10 tomam remédio controlado. E você está preocupado com mãe terra, está preocupado com casa comum, está preocupado com coisas chulas, sabe? Enfim, então esses jovens querem uma religião de verdade, no sentido de que querem uma religião autêntica, uma religião séria, que para isso entram, que para isso querem viver a espiritualidade mais tradicional, que é uma opção, é uma via. Porque, agora eu deixo a reflexão, afinal de contas, se a igreja é tão plural, se a igreja é tão benevolente, no sentido de que ela aceita várias pessoas, várias visões de mundo, várias formas de espiritualidade, por que ela não pode aceitar uma espiritualidade que queira optar pelo caminho do silêncio, da contemplação, da missa tridentina, da mocinha que quer usar véu, que quer viver a modéstia, do rapaz que quer rezar o rosário, disso, daquilo? Por quê? Por que temos que demonizar pessoas que vivem o cristianismo sério? Essa é a minha pergunta. Por que temos que demonizar pessoas que querem resgatar coisas que a igreja viveu e celebrou durante 2000 anos? E agora você acha que a sua mudança, a sua quebra, com o que já vinha sendo celebrado e vivido, a sua quebra, que no lugar de trazer mais fiéis, muito pelo contrário, está espantando, está transformando o catolicismo numa religião de piada. Por que temos que demonizar essas pessoas? Por que temos que demonizar quem quer expulsar o demônio, né? Então, claro, a igreja é lugar, reitero, a igreja é um lugar de várias espiritualidades, vários carismas e que, se queremos ser respeitados, devemos respeitar, seja você de qual carisma ou espiritualidade for. Enfim, é isso que eu queria dizer. Uma boa noite a todos, boa semana agora que se inicia, e é isso. Deus os abençoe.